Signo de Áries, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma leitura desse canal. Eu sou a Dani e no vídeo de hoje vou fazer uma leitura atemporal para o signo de vocês. Essa é uma leitura válida para os próximos 7 dias, independente do momento que você chegar por aqui, pode ter uma mensagem, uma confirmação ou uma clareza aí para você, tá bom? Então vamos começar. Eu peço, por favor, espiritualidade. O que essa pessoa do signo de Áries precisa ouvir neste momento, por favor? Signo de Áries. Ok, muito obrigada. Dez de copas. Primeira coisa que veio foi contentamento emocional, um momento de satisfação. Tem uma energia aqui também de celebração. Êxtase. Alguém contente, alguém feliz. Pode ser relacionamento, tá? Pode ser vivendo um momento feliz dentro de um relacionamento amoroso, se sentindo amado, se sentindo respeitada, se sentindo valorizada. Mas tem uma energia bem evidente aqui de felicidade, assim, de paz. Quando as coisas estão em paz, assim, quando você está de bem com você mesma, com as suas escolhas, com as suas decisões, com quem você é. Vamos ver. Temperança. A temperança, ela vem falando de equilíbrio, né? Mas eu sempre gosto de olhar para a temperança com viés de tempero. E o tempero é o que deixa a comida saborosa, o que deixa a comida gostosa. Então é como se essa semana vocês começassem a perceber que a vida de vocês está começando a ganhar um novo sabor, um gostinho de felicidade, assim, sabe quando você acorda numa rotina e que você gosta do que você vê, você gosta do trabalho que você tá, você gosta das relações de amizade que você construiu, o ambiente familiar, ele tá harmônico, sabe? Quando tudo começa a encaixar dentro, então, é como se essa semana você fosse olhar para a tua vida e o teu maior sinalizador vai ser o teu lado emocional, porque você vai perceber assim, nossa, a minha vida tá começando a ficar gostosinha, é isso aqui que eu quero para mim, eu tô conseguindo entender qual é o meu caminho, eu tô conseguindo entender qual é a minha direção, eu tô conseguindo entender o que me faz feliz, porque a gente tem várias possibilidades, né? Mas nem todas as possibilidades servem pra gente. Às vezes, vai ter algo que vai te trazer muito retorno financeiro, mas não vai te trazer um contentamento emocional. E é claro que se a gente só ficar feliz fazendo o que ama e não ter dinheiro, isso também não é legal, né? Porque a gente precisa de dinheiro para viver. Só que o dinheiro por dinheiro, ele é como se ficasse algo muito mecânico. Então é como se vocês estivessem encontrando também esse equilíbrio, assim, o que eu gosto de fazer e junto com isso vem um retorno financeiro, mas também tem aqui uma satisfação emocional muito grande. E é vocês não desconsiderando esse emocional, não pensando de uma forma assim, eu quero fazer algo que me dá muito dinheiro. Tem várias coisas que podem trazer muito dinheiro, só que será que isso combina com você? Será que isso te faz feliz? Será que isso te traz satisfação emocional? Uma vez eu li num comentário que o cara falava assim, tudo nessa vida dá dinheiro, né? A pessoa pode vender um brigadeiro, pode roubar, pode criar um OnlyFans, tem várias formas de fazer dinheiro. E é verdade, tudo a gente pode, mas nem tudo nos convém.
Então é como se você essa semana entendesse que você pode muitas coisas, que você pode escolher muitas coisas, mas nem tudo vai deixar a sua vida saborosa. Então é como se essa semana você fosse fazer escolhas e perceber que as suas escolhas estão te levando para uma vida gostosa de ser vivida, sabe? Enfim, tem um sentimento bem gostoso aqui de satisfação mesmo, uma vida satisfatória. Só falar, né? 3 de espadas, olha a dor dessa carta, né? Menino do céu. Ok. Aqui, gente, talvez seja para um grupo bem específico de pessoas. Essa tua decisão, ela pode causar dor em algumas pessoas, do tipo, como é que eu vou dar esse exemplo? Tá vindo aqui o exemplo de uma cliente minha que fazia direito porque a mãe dela tinha um sonho de ter uma filha advogada. E aí, quando ela veio para terapia, o sonho dela era fazer publicidade e propaganda. Olha só, direito, né? Um viés muito diferente, assim. E essa mãe estava internada. Só que essa menina, ela estava tão mal, assim, ela estava emocionalmente tão triste, tão abalada, porque ela estava fazendo uma coisa que não combinava com a vida dela. Sabe quando não tem tempero, comer uma comida sem sal, sem gosto? É a vida de muita gente. Muitas pessoas estão criando uma vida que não tem gosto. Só tem vida ali mecânica, mas gosto mesmo não tem. E aí a gente vai fazendo um trabalho da possibilidade de ela abrir o coração para essa mãe e dizer, olha, mãe, eu entendo as tuas necessidades, mas eu tô tão infeliz, e eu acho que todo pai e mãe, todo não, né? Mas o pai e a mãe que ama o filho quer ver esse filho bem, quer ver esse filho feliz, né? E é o que eu digo, assim, eu não quero que as minhas filhas, eu não tenho um caminho definido para minhas filhas, eu quero que elas encontrem o próprio caminho e que elas encontrem essa felicidade nesse caminho, porque só elas vão saber, né? E infelizmente tem pais hoje que ainda gostariam que os filhos fizessem determinada coisa. E às vezes esse filho que escolhe uma vida mais alinhada com a própria essência, que é essa vida que tem sabor, pode desagradar algumas pessoas, tá? E para alguns a gente está falando de pai e mãe aqui. E faz parte do processo, como eu já falei para vocês, né? Quando eu comecei a trabalhar na internet, minha avó ligava, já procurou, já tô trabalhando, já procurou emprego? E eu dizia, eu já tô trabalhando. E não, ela não fazia por mal, é simplesmente porque ela não entendia como era esse negócio de trabalhar na internet, de ganhar dinheiro na internet. E eu sou tão feliz fazendo o que eu faço, eu amo a minha vida, e assim, tipo, eu tô aqui gravando na sacada da minha casa, e são 7 horas da manhã, e é maravilhoso, e eu amo, porque eu posso falar do meu jeito, eu posso ser do meu jeito, não preciso cumprir protocolo, eu tenho a liberdade de fazer no meu tempo, no meu horário, e eu amo o que eu faço, sabe? Só que eu entendo que talvez essa minha escolha não atenda talvez as expectativas que eu fui criada pela minha avó, que a minha avó tem. Minha avó fala com muito orgulho das minhas irmãs. Porque a fulana fazendo psicologia, porque a fulana vai se formar, porque minhas irmãs foram para um viés acadêmico, né? Só que não era o meu caminho. Eu poderia? Poderia, porque a gente pode. Só que me convém? Eu seria feliz? A minha vida teria sabor se eu fosse por esse caminho? Não. Então, para algumas pessoas, talvez eu não tenha dado certo na vida. Só que a minha bússola é o meu coração, é o meu emocional, é como eu me sinto quando eu acordo de manhã. E quando eu faço dinheiro desse lugar, isso me deixa tão feliz, né? E eu me lembro que meus primeiros R$1.000 pela internet era tão pouco para sustentar 2 crianças, né? Eu tava divorciada. Mas aquilo para mim era tanto. E eu percebo que eu já fiz mais em lugares que não preenchiam muito a minha essência, entende? Então, o que eu tô falando aqui não é que vocês vão fazer algo só pensando assim, eu quero fazer o que eu amo, e que você não vai ganhar dinheiro com isso, você também não vai ficar feliz, porque, né, as contas chegam. Mas existe alguém aqui escolhendo um caminho ou percebendo que está indo numa direção
que traz satisfação emocional para você, mas que talvez essa decisão não vá agradar algumas pessoas que talvez sejam importantes para você, mas você vai estar bem. E uma coisa que vem aqui é, deixe que o tempo fale. Né? Hoje a minha avó respeita meu trabalho, hoje a gente se fala, até ontem liguei para ela, a gente ficou conversando, hoje não tem mais essa pergunta, porque ela já entendeu que a escolha que eu fiz, que parecia muito louca lá atrás, sustenta a minha vida, a vida das minhas filhas, e proporciona coisas que eu jamais poderia viver e nem elas. Então, às vezes, não vale a pena parar para se explicar, para se justificar e deixar que os frutos falem. E os frutos não vêm da noite para o dia, entende? Porque a gente planta algo e demora, às vezes, para colher. Então, possivelmente, aqui, algumas pessoas não vão se agradar, mas você vai estar em paz, você vai estar tranquila, você vai estar serena, você vai estar bem com você mesma, assim, sabe? Você deitar a cabeça no travesseiro e dormir. É tipo isso, assim. Ah, eu poderia criar um OnlyFans para fazer dinheiro, já que sou criadora de conteúdo? Poderia criar conteúdo adulto? Poderia. Combina comigo? Não. Mas eu tenho várias clientes que criam e elas se sentem felizes e elas se sentem bem com aquilo que elas fazem. Então, a gente entender qual é o nosso caminho para que a gente não se corrompa. Porque se a gente começa a se corromper, a nossa essência, a nossa alma começa a gritar. Então, aqui tem um grupo de pessoas que essa semana vão perceber que eu posso escolher vários caminhos, mas nem todos os caminhos eles me convêm, nem todos os caminhos eles vão me trazer paz, nem todos os caminhos eles vão tornar a minha vida saborosa, um lugar gostoso de ficar, de morar, de viver, de estar, entende? E a sensação aqui é que vocês estão andando numa direção para criar uma vida que tenha sabor, que tenha cor, que faça os olhos de vocês brilhar. E essa tem sido a bússola de quem está se conectando com essa leitura, tá? 9 de paus, olha vocês aí, ó, defendendo o que é importante, fazendo algo de corpo e alma, se comprometendo, indo nessa direção com tudo que vocês têm, com tudo que vocês são. Não é talvez o cenário ideal, mas é tudo que eu tenho agora. E eu vou para essa direção com tudo que eu tenho, acreditando muito, né? E talvez você, como eu disse, assim, quando vem essa carta, vem muito essa sensação. Talvez isso que você vai fazer ou está fazendo, você já tentou de outras formas, mas não com a inteireza que você está fazendo agora. Não com a convicção que você está fazendo agora. E você vai perceber essa semana que você vai precisar de convicção, você vai precisar estar inteira, para conseguir ter frutos nessa direção que você está caminhando, que não dá para meio que servir dois senhores e meio morna, sabe? Então é você entendendo que para você continuar com essa satisfação emocional até que você tenha frutos financeiros, você vai precisar ir com uma postura próspera, do tipo quem acredita nesse caminho e vai, sabe, com tudo que tem. A torre. Tá. Talvez isso aqui seja para poucas pessoas, mas alguma coisa que você não espera sai da sua vida essa semana. E pode ser vocês também, para alguns, deixando algo que vocês faziam para ir na direção desse caminho. Por exemplo, eu escolhi, mesmo não ganhando dinheiro de verdade no digital, eu escolhi. Eu me lembro que eu entrei numa loja para vender bicicleta, e aí eu me vi lá vendendo bicicleta. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu quero viver de internet, eu quero ter tempo para minhas filhas e tal. Eu tinha conseguido uma tia do meu ex-marido para ficar com a Sophie, que é a minha mais nova, que não tinha vaga na creche.
E aí eu olhei e digo, não, eu não vou mais andar nessa direção. Não vou procurar currículo, não vou procurar emprego, não vou, né? E isso partiu de mim. Então aqui pode ser você mudando a estrutura do seu trabalho, você decidindo andar numa direção e deixando algo para trás, para alguns, tá? Mas tem muito forte aqui, alguma coisa sai da sua vida. Pode ser uma demissão, pode ser um emprego que você sai, uma dinâmica profissional que muda. E aquele dedinho de Deus, assim, que parece que é uma coisa ruim, mas pode ser uma oportunidade para você ir com tudo que você tem, com tudo que você é para a sua vida. É isso que vai acontecer, isso que se rompe essa semana, muda completamente a tua base, muda completamente a tua estrutura, o fundamento do que vai ser construído a partir daqui, tá? Mas tem uma ruptura essa semana. Pode partir de vocês e pode ser inesperada. Para alguns tem um pouco aqui de você querendo alimentar duas coisas e uma coisa meio que cai por terra aqui, sabe? Sete de ouros, adoro essa carta. Também tem essa semana aqui, olha só, né? A dedicação, ele regando, olha a profundidade das raízes dessa carta. É uma carta que vem falando de paciência, mas também vem falando de algo que tem raiz, algo que tem fundamento, algo que tem estrutura para crescer abundantemente. Só que é começo ainda, tá vendo como é pequenininha agora que começou a dar os primeiros frutos? Então, os primeiros frutos não, os primeiros galinhos, os primeiros ramos. E aqui também tem uma coisa de alguns de vocês se questionando. Será que isso aqui vai demorar muito para crescer? Será que eu vou colocar energia? Porque parece que tá tão devagar isso aqui. Parece que não tem tanto potencial. Então tem um pouco disso também, assim. Do tipo, será? Né? Tô com sofrimento porque tá demorando. Tá demorando. Então tem um pouco disso aqui. Mas também tem o que vocês estão fazendo é próspero, o que vocês estão fazendo é abundante, o que vocês estão fazendo tem raiz para dar frutos em abundância. Porém, todavia, entretanto, você vai precisar confiar no processo. Você vai precisar continuar, perseverar, se dedicar para fazer algo acontecer na vida de vocês, tá? 5 de ouros. Lembra que eu falei agora sobre demora? Nossa, parece que tá demorando, né? Parece que não vai dar certo. Tô com um pouco de receio de não ter dinheiro nesse projeto, né? De não dar, de eu estar insistindo numa coisa que não vai dar em nada, porque tem aqui essa carta da falta. E para muitos aqui também tem uma energia de vocês insistindo num caminho que não te preenche, que não te traz retorno financeiro, mas que você também não tem coragem de largar. Que nem é assim, tipo, uou, quanto dinheiro eu faço aqui, e você tá com dificuldade de soltar aquilo ali para colocar total energia no seu sonho. Também tem isso aqui. Gente, que leitura complexa de vocês. Menina, que semana, tá? Que semana. O eremita. É uma semana que vocês vão refletir muito, muito, muito sobre o caminho que vocês trilharam até aqui.
as escolhas que vocês fizeram, aonde essas escolhas levaram você, o quanto essas escolhas estão alinhadas e coerentes com a vida que você deseja construir. Cara, não tem muito para onde correr, tá? Essa semana vocês vão precisar recalcular a rota. Algo acontece que vai fazer com que vocês recalculem completamente a rota da vida de vocês. Vai ter um antes e um depois dessa semana na vida de vocês, tá? Algo acontece que de fato faz você mudar algumas coisas na vida. Algumas decisões mudam, a direção pode mudar. A energia de vocês vai ser... Tem uma coisa de purificação aqui. Purificação, de você tirando tudo aquilo que não combina, não alinha, ou a vida também se encarregando de fazer isso por vocês, tá? Oi, Hierofante. Ai, adoro. Eu dei até um... Ai, finalmente. Mas vocês vão se encontrar, tá? Vocês vão se encontrar. O Hierofante, ele fala de contratos, mas também fala dessa coisa de você... Tem uma coisa de se apropriando da capacidade de ensinar, da capacidade de se posicionar, da capacidade de se colocar. Tem um resgate de autoconfiança muito grande também. Vocês... Tudo que vai acontecer essa semana, algumas coisas vão fugir do controle de vocês essa semana. Alguma coisa acontece que foge do controle. Mas tudo isso, por mais desafiador que seja, vocês vão experimentar várias emoções, assim. Desde uma satisfação ali emocional, de a minha vida tá indo, mas tem alguma coisa que estava muito confortável para vocês, que vai gerar um desconforto, mas tudo isso leva você para uma direção mais alinhada e com algo que você já está pronto para ser, fazer e existir, assim. É uma leitura bem complexa, porque ela é um pouquinho densa, tem vários aspectos, assim, uma montanha-russa de coisas, emoções, mas vai ficar tudo bem. O mais importante é que, olha, ó, no fundo do deck, Rainha de Ouros, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Você precisa confiar no processo, tá? E tem uma coisa muito legal, assim, vem uma proposta para vocês, um Cavaleiro de Copas, tá? Uma proposta que confirma ali que você possivelmente está no caminho certo. Aqui é muito engraçado. Esse canal de tarô ele foi monetizado agora segunda-feira, né? Recentemente. E eu tinha um pouco de dúvida, né? Eu pensava assim, será que monetiza canal de tarô? Porque, né, eu vi canal de tarô sendo desmonetizado, e aí eu fiquei na dúvida, porque o YouTube tá desmonetizando vários canais, e eu ficava, gente, será que monetiza? Será que não monetiza? Mas eu vou continuar produzindo minhas leituras aqui, mesmo sem monetização. E eu me lembro que nesse dia que eu fiquei muito em dúvida, uma pessoa comprou uma leitura de tarô, antes desse canal ser monetizado. E aí eu falei, nossa, que legal, uma pessoa comprou uma leitura intuitiva, né, para receber depois de 7 dias. E eu falei, poxa, já tá monetizando antes mesmo do YouTube vir com a notificação. Então aqui, essa carta aqui vem muito para mim do tipo assim, ó, a vida vai te oferecer um convite, uma proposta, pode ser um cliente que chega, né, ou alguém te oferecendo algo que meio que traz uma confirmação de que você tá no caminho certo. Porque como você não consegue perceber resultado ainda, porque realmente, né, o teu projeto ainda, ele é pequeno, ele é novo, ele não traz o retorno que você gostaria, você não vê possibilidades. Olha o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele é o cavaleiro mais lento do tarô. Aqui a energia de vocês fala de uma certa lentidão de resultados. Só que ele é o único cavaleiro que chega, porque ele é um cavaleiro assertivo, né? E aqui, no fundo do deck, a gente tinha uma Rainha de Ouros, né? Que é a rainha mais próspera do tarô. Então, vocês vão... E a postura da rainha, a postura da maturidade, não é uma postura de pressa. É uma postura de que
Eu cuido, eu rego, eu nutro, eu alimento, eu continuo fazendo a minha parte, né? Eu continuo fazendo o que tem que ser feito, mesmo quando eu não sabia se ia monetizar, se alguém ia querer comprar leitura, eu continuei gravando os vídeos aqui toda semana, desde o dia que eu me propus a fazer esse canal, saiu os 12 signos toda semana. Teve semana que saiu ali quase no sábado, as últimas leituras, mas todos os dias quase teve vídeo e toda semana saiu. Então, aqui vem falando muito sobre isso, assim, ainda que você não esteja vendo os resultados que você gostaria, persevere, continue caminhando, continue, um passinho de cada vez, tá? Porque é um caminho, gente, e volto a dizer, satisfação emocional, rainha de paus é uma rainha que celebra, ela é contente, ela é movida por entusiasmo, ela faz aquilo que ela ama, ela brilha fazendo aquilo que ela ama. Olha só, 9 de ouros, a carta da independência, da prosperidade, a carta da 6 de ouros, a carta das trocas equilibradas, as trocas justas. Então você vai receber. Só que você tá um pouco num limbo, porque você tá numa transição, você tá no começo, algo ainda não dá o resultado que você gostaria. Mas tudo que vai acontecer essa semana vai te manter alinhada com a tua jornada de vida e vai te levar para um caminho aonde a vida é mais saborosa para você, tá? Gente, socorro! Para a primeira leitura do dia, que leitura complexa, tá? Mas se preparem para uma montanha-russa de emoções essa semana. Mas vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem. Você só precisa perseverar, você só precisa continuar. Certo, Áries? Então essa foi a leitura de vocês. Se fez sentido, clique em gostei que me ajuda muito. Se inscrevam por aqui e a gente se vê em breve nas próximas leituras.